armas de fogo de diversos calibres e milhares de munições, além de outros produtos de uso das forças de segurança como bastões, botas e capacetes. 6h09 em Manaus. Com o fim do período chuvoso, o nível do Rio Negro já conta com a redução de 31 centímetros nos últimos 17 dias. A medição foi divulgada pelo Porto de Manaus. De acordo com o boletim de monitoramento do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, a bacia já está em processo de vazante. Este ano, a cota máxima atingiu 29,42 metros, superando o estimado pelo CPRM, que previa uma variação entre 29,18 e 29,33 metros. A cota máxima foi alcançada no último dia 22 de junho e se manteve até o dia 25 do mesmo mês. A partir do dia seguinte, o nível do rio começou a ter uma redução em média de até 3 centímetros por dia. Somente neste mês de julho, a cota reduziu 22 centímetros, chegando a 29 metros e 10 centímetros. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, disponibiliza 192 vagas de emprego nesta segunda-feira. A maior oportunidade é para enfermeiros, são 144 vagas para esta área. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida de João Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. O número de ações de combate às ocupações irregulares realizadas pelo Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas, o GPAP, este ano já superou o total de fiscalizações promovidas durante todos os 12 meses do ano passado. O grupo atua na realização de vistorias, reintegrações e desocupações administrativas. O GPAP faz parte da estrutura da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, SEAD, e de janeiro a junho de 2019 realizou 87 intervenções para combater invasões em áreas de proteção permanente, prédios históricos que compõem o patrimônio cultural do Estado e espaços privados. O número é 3% maior que o total de ações realizadas em 2018. O gestor da Escola Indígena Municipal Aruvaimi, Márcio Silva da Rocha, foi encontrado morto na manhã deste domingo após um acidente com a embarcação em que ele retornava de um evento na comunidade do Jaraqui, no Rio Negro. De acordo com a Prefeitura de Manaus, da qual Márcio era servidor dos quadros da Secretaria Municipal de Educação desde 2005, a embarcação particular de pequeno porte da qual estava virou no meio do rio. A pessoa que conduzia a lancha deixou o educador apoiado no transporte e nadou até a margem do rio em busca de ajuda, mas quando voltou o gestor já estava desaparecido. O corpo de Márcio foi encontrado por volta das 9h da manhã deste domingo por comunitários que nadavam em busca dele. O Instituto Federal do Amazonas divulgou um edital para a reopção de curso de graduação para alunos regularmente matriculados em cursos de graduação do Instituto. Os alunos interessados terão até esta terça-feira para enviar por e-mail os documentos requeridos para a inscrição. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher, assinar e escanear o formulário de inscrição e enviá-lo juntamente à documentação listada no edital e o e-mail do campus ofertante do curso de interesse conforme endereços eletrônicos listados. Os e-mails para inscrição são estes: Manaus Centro é o cmc.grade@ifam.edu.br. Do Manaus Distrito Industrial, cmdi.grade@ifam.edu.br. O e-mail do Manaus Zona Leste, do Campo Manaus Zona Leste, é este: cmzl.grade@ifam.edu.br. E o de Parintins, cepim.grade@ifam.edu.br. Nesta segunda-feira, a Prefeitura abre inscrições de processo seletivo simplificado para contratação temporária de 5 psiquiatras para lotação no Centro de Atenção Psicossocial Leste Infantil. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais e o salário é de R$8.190,35. O candidato deverá realizar a inscrição pela internet e acessando o site da Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados em participar do programa de apoio à publicação de artigos científicos, o PAPAC, o programa de apoio à manutenção de equipamentos PAMEC e do programa de apoio à pesquisa Universal Amazonas tem até hoje para submeter propostas online à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, por meio do Sistema de Gestão da Informação, SIG-FAPEAM. Os 3 editais públicos lançados pela FAPEAM são destinados a apoiar a formação de recursos humanos, pesquisa, inovação, difusão e popularização da ciência.
Bairros e conjuntos das zonas norte e leste de Manaus terão o fornecimento de água interrompidos a partir desta terça-feira. A intervenção acontece para a interligação do novo reservatório de água tratada da Cidade de Deus. Os ajustes começam a partir das 13 horas de amanhã e tem previsão de serem finalizados até 1h de quarta-feira. A partir deste horário, o sistema volta a operar. A previsão é que o abastecimento de água tratada na região seja normalizado gradativamente em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Os bairros atingidos pela parada programada são estes: Cidade de Deus 1 e 2, Alfredo Nascimento 1 e 2, Aliança com Deus, Fazendinha 1 e 2, Santa Bárbara, Conjunto Viver Melhor 2, Gustavo Nascimento, Nossa Senhora de Fátima 2, Conjunto Ben-Hur, Braga Mendes, Valparaíso, Bom Jardim e Morro da Catita. A concessionária disponibilizará carros-pipa para abastecer locais prioritários como hospitais, unidades básicas de saúde, escolas da região ou qualquer situação emergencial na área. A segunda etapa da campanha Amazonas Sem Febre Aftosa, coordenada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAP, iniciará hoje, segunda-feira, em 41 municípios. Nesta etapa, 226.610 animais de 0 a 24 meses deverão ser vacinados contra a febre aftosa com a dose de 2 ml. De acordo com a ADAF, a imunização dos bovídeos dos 41 municípios seguirá até o dia 31 de agosto. As vacinas estarão disponíveis para venda nas casas agropecuárias credenciadas pela ADAF e nos escritórios do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal do Amazonas. O preço médio da dose de vacina oscila entre R$1,90 e R$2,10. Os municípios que participam da segunda etapa da campanha Amazonas Sem Febre Aftosa são Alvarães, Amaturã, Anamã, Anuri, Atalaia do Norte, Altazes, Barriguinha, Benjamin Constant, Peruri, Boa Vista do Ramo, Borba, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Guari, Codajás, Ponte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Atumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini Urucará. e Urucurituba. Após a vacinação, o produtor rural deverá notificar a agência até o dia 15 de setembro que imunizou o seu rebanho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, resolveu suspender a portaria que facilita a importação de máquinas e equipamentos de informática para evitar que fosse derrubada na Comissão de Assuntos Econômicos comandada pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. A norma sofreu reação de Omar e de outros parlamentares tão logo foi publicada. O presidente da CAI viu a portaria como extremamente prejudicial à Zona Franca de Manaus e para toda a indústria brasileira. Polícia. A cabeleireira Sheila Maria Faustino Pérez, mulher do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, foi trazida para Manaus pela Polícia Federal na tarde do último sábado e, de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, já está custodiada em um presídio da capital desde a noite daquele dia. A secretaria não informou para que unidade prisional ela foi transferida. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ela foi presa pela Polícia Federal por volta das 14 horas de quinta-feira passada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando se preparava para viajar junto com a família para a cidade de Barcelona, na Espanha. Ela estava usando uma carteira de identidade falsa, mas mesmo assim foi identificada pelos policiais federais. Sheila estava com prisão temporária decretada por associação criminosa e para o tráfico de drogas. De acordo com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o delegado Simbal Barroso, ela levava e trazia informações para dentro dos presídios a mando do marido João Branco. E de acordo com o relatório do Departamento de Inteligência Penitenciária, ligado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, ela foi apontada como pivô do conflito que dividiu a família do Norte. Os aliados de João Branco pretendiam matar seus rivais, mas o outro líder da FDN, Zé Roberto da Compensa, descobriu o plano e mandou matar os rivais. 55 foram mortos nos presídios nos dias 26 e 27 de maio desse ano. 6 horas e 22 minutos em Manaus. Os acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã que no pronto-socorro 28 de agosto a movimentação também foi agitada no final de semana. 4 pessoas vítimas de agressão física, uma pessoa deu entrada vítima de
bala pelo corpo. Um outro deu entrada à vítima de facada. No pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Todos que deram entrada no pronto-socorro João Lúcio foram muito bem atendidos. E olha que não foram poucos. 4 pessoas deram entrada à vítima de agressão física. Um homem deu entrada à vítima de facada pelo corpo. Uma outra pessoa deu entrada à vítima de atropelamento. Isso na noite de ontem para hoje. Um homem deu entrada também, vítima de pauladas pelo corpo. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, vítima de queda de moto. Um casal deu entrada, vítima de queda de moto, que aconteceu na Avenida Camapuã, nas proximidades do Terminal 4. O casal foi levado ao pronto-socorro João Lúcio entre a vida e a morte. Mas graças aos técnicos de enfermagem, graças aos enfermeiros, aos médicos, ele foi muito bem atendido e já não corre risco de morte. Todos lá no João Lúcio trabalham com muito empenho ao comando do doutor Silvio Romano, até mesmo o doutor Silvio Romano por lá também trabalhando direto para salvar vidas no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu vítima de agressão física. Um homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que esse homem estava envolvido em um triângulo amoroso e acabou apanhando muito. As informações dão conta de que o marido enganado contratou mais 2 pessoas para dar um pau, para dar uma pisa nesse homem, e assim foi feito. Ele deu uma entrada com a cabeça rachada, com hematomas por todo o corpo e um braço quebrado. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca na morte. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem levou uma violenta facada na barriga após uma discussão de bar na área da Avenida Itaúba. Aliás, perigosíssimos os bares na Avenida Itaúba. Sempre está acontecendo desgraça. É briga por causa de sinuca com morte, é briga por causa de paulada, é briga por causa de divisão de cachaça. Sempre algum tipo de desgraça acontece na Avenida Itaúba. E esse homem que levou a facada deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Entretanto, as primeiras informações dão conta de que ele já não corre risco de morte graças ao atendimento recebido por ele lá no pronto-socorro Platão Araújo. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra no final de semana em Manaus. E atenção, o vento da desgraça soprou forte no bairro do Crespo. O bairro do Crespo, o bairro violento, o bairro da morte, foi palco de vários homicídios nesse final de semana. Um duplo homicídio aconteceu no hip rap do bairro do Crespo. As vítimas foram surpreendidas por um pistoleiro desconhecido. No domingo, um homem foi executado em uma lanchonete na Rua da Paz. A polícia investiga a autoria dos crimes, investiga também a motivações desses crimes ocorridos no bairro do Crespo. O bairro do Crespo conviveu com a desgraça. A morte passeou de moto, a morte foi a pé, lá na área do bairro do Crespo, principalmente na área do hip rap. Polícia precisa urgentemente reforçar o policiamento na área do bairro do Crespo.
Assalto, reação e lixamento e morte. 2 bandidos entraram no ônibus da linha 054 na área do conjunto Canaranas. Os passageiros reagiram e pegaram um dos assaltantes e o lincharam. Foram murros, chutes, socos e pontapés. O homem mais afoito foi o que mais bateu. A vítima apanhou e apanhou muito. Foi levado ao pronto-socorro João Lúcio e horas depois de ser atendido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O ladrão, a vítima do linchamento, tinha apenas 16 anos de idade. É lamentável, um jovem de 16 anos já está no mundo do crime como ele estava, e o resultado, infelizmente, foi esse, foi a morte. Ele acabou morrendo e morreu por espancamento após assaltar o ônibus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, recebemos a informação de que a morte ocorrida noite passada, já entrando pela madrugada, pode ter a ver diretamente com esse assalto, com esse lixamento do ônibus. É que o Felipe Pinto Barbosa, de 27 anos, foi assassinado com vários tiros na noite de domingo, já na noite de ontem, dentro da própria casa dele, no conjunto Canaranas. Conforme informações de moradores, Felipe é apontado como um dos envolvidos no lixamento do assaltante de 16 anos, suspeito de assaltar o ônibus da linha 054. O crime aconteceu no sábado, na mesma rua do Felipe, né? Ele participou ativamente do linchamento do garoto de 16 anos e na noite de domingo ele foi assassinado. Ele teve a casa dele invadida por 5 homens. Os homens entraram na casa e foram até o quarto do Felipe e o mataram com diversos tiros. O corpo ainda está no Instituto Médico Legal. Parece que o desdobramento do linchamento terminou também com morte no conjunto Canaranas. Discussões, tiros e morte no bairro Jorge Teixeira. Uma morte aconteceu no bairro Jorge Teixeira. O crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e um homem ainda desconhecido. Segundo as primeiras informações, os homens começaram a discutir na frente da casa da vítima. Daí o homem sacou a arma e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no abdômen da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. É mais uma morte, é mais um que partiu dessa para pior, no bairro Jorge Teixeira. Tiroteio, desespero e morte na invasão dos índios no conjunto Nova Cidade. Um pai de família foi assassinado após traficantes abrirem fogo contra todos que estavam na rua. Crianças, idosos estavam lá na rua, nas proximidades da invasão dos índios. Por pouco não acontecia uma tragédia, por pouco não acontecia uma chacina. A polícia foi acionada e conseguiu prender 3 suspeitos que estavam em um carro de cor prata. Eles estavam com 3 armas e são apontados como autores dos disparos do crime e do assassinato. Por pouco, uma chacina não acontecia. Esses homens atiraram contra todo mundo, inclusive a um grupo onde tinha mulheres, crianças e idosos. Ali naquela área da invasão dos índios, no conjunto Nova Cidade, já não é de hoje que isso vem acontecendo. Aliás, o Nova Cidade precisa de um policiamento, precisa de uma operação ou algo dessa natureza. Está ficando
um pedacinho do Rio de Janeiro, o conjunto Nova Cidade. É tiro, assassinato, assaltos, arrastões, pessoas que têm aí carros tomados de assalto. Conjunto Cidadão 12 precisa também de ali nessas proximidades, precisa também de um policiamento mais forte, de uma investigação, de uma operação. Os moradores já não aguentam mais pedir da polícia uma providência no conjunto Cidadão 12. Tarde de domingo, a morte esteve no bairro Morro da Liberdade. O homem de 30 anos morreu e outros 2 ficaram feridos quando 2 desconhecidos atiraram na vítima e acabaram matando esse homem na hora e fugiram em um carro desconhecido de cor prata. As informações dão conta de que 4 pessoas ficaram feridas nesse festival de bala ocorrido no bairro Morro da Liberdade. Na semana passada, 2 pessoas morreram assassinadas no morro e outras tantas ficaram feridas. Dessa vez não foi diferente. Mais uma morte e outros feridos no perigosíssimo bairro Morro da Liberdade, que era conhecido como bairro do samba, agora também é conhecido como bairro da morte. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 63 exames de corpo de delito. E moradores do conjunto Viver Melhor, aquele lá da Barreira, estão reclamando, estão denunciando a venda de droga lá no Bar Viracopo. O Bar Viracopo é de propriedade de um ex-presidiário e as informações dos moradores dão conta de que há muita venda de droga, tráfico de droga lá no Bar Viracopo e a polícia precisa tomar uma providência. Os moradores reclamam que já denunciaram, mas infelizmente nada foi feito para conter a venda de droga lá no Bar Viracopo. Então tá aí mais uma denúncia, mais uma dica para a polícia lá vinda lá do perigosíssimo bairro Viver Melhor. Lá no Bar Viracopo tem também a viradinha da droga. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo 6, Goiás 1. Chapecoense 1, Atlético Mineiro 2. Cruzeiro 0, Botafogo também 0. Corinthians 1, CSA 0. Atlético Paranaense 1, Internacional 0. Atlético do Acre 0, Boa Esporte Clube também 0. O jogo da Série C. 13-1, Imperatriz 2. Sampaio Corrêa 2, Globo 0. Santa Cruz 1, Botafogo 1. Pela Série D, Caxias 1, Manaus 0. Os jogos de hoje. Às 20 horas, Campeonato Brasileiro Série A, Fluminense e Ceará. Campeonato Brasileiro Série B, Cuiabá Esporte. Campeonato Brasileiro Série C, Ferroviário e Náutico. 16 horas, Campeonato Brasileiro Série D, vão jogar Floresta e Jacupiense. Alguns já consideram difícil o retorno de Neymar ao Barcelona por conta da contratação de Antoine Griezmann. O jornal catalão Mundo Deportivo agora aponta mais uma pedra no caminho do brasileiro nesta negociação. O fisco espanhol descobriu que o atacante deve 35 milhões de euros, cerca de 147 milhões de reais em tributos e impostos. As investigações vinham ocorrendo há um tempo e, conforme divulgou o periódico, o valor é referente aos 4 anos nos quais o brasileiro viveu em Barcelona e também sua transferência ao Paris Saint-Germain. Em meio a um clima que aponta para a separação, Neymar e o PSG devem se reencontrar nesta segunda-feira. O brasileiro é aguardado em Paris para se reapresentar ao clube francês após semanas de especulações que apontam para uma possível ida para o Barcelona. Desta forma, seu futuro deve começar a ser definido junto à diretoria parisiense. Últimas notícias. A Receita Federal faz nesta segunda-feira os depósitos do segundo lote de restituição do imposto de renda de pessoas físicas de 2019. De acordo com o fisco, serão pagos nesse lote 5 bilhões a 3.164.229 contribuintes. As consultas foram abertas na última segunda-feira, dia 8, pelo site da Receita na internet.
Também é possível usar o aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do imposto de renda e a situação cadastral no CPF diretamente nas bases de dados da Receita Federal. Sucessor de Raquel Dodge vai assumir a PGR com as contas em aperto. Gestão chegou a calcular déficit de 100 milhões de reais. Chefes nos estados enviaram ofício apontando desequilíbrio. Pelo menos 22 pessoas morreram, outras 5 ficaram feridas e cerca de 150 casas foram destruídas por uma enchente provocada pelas fortes chuvas de monção no norte do Paquistão, informou hoje a agência F, uma fonte oficial. As inundações ocorreram ontem à noite após as fortes chuvas, as quedas na cidade de Lelsua, no Vale do Nilum, de Mohammed Khalid, porta-voz da Autoridade de Desastres de Caxemira, região onde ocorreram os fatos. A Bolsa de Valores de Tóquio não abre nesta segunda-feira, data local, devido ao feriado nacional do Dia do Mar, lá no Japão. Micro e pequenas empresas que foram excluídas do Simples Nacional têm até hoje, segunda-feira, para pedir a reinserção no sistema. A opção só vale para os pequenos negócios que tenham sido excluídos em 1º de janeiro de 2018 e que tenham aderido ao chamado refis das MPES, o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Sistema Nacional. A volta ao Simples deve ser requerida à Secretaria Especial da Receita Federal por meio de um formulário. No pedido, deve constar a assinatura do contribuinte ou de seu representante legal e também o documento de constituição da pessoa jurídica. A maioria se opõe a plano de Bolsonaro para o trânsito, mostra a Datafolha. Fim de radares de rodovias federais é rechaçado por 67%. Duplicação de limite na CNH por 56%. Taxa de Fernando de Noronha é roubo, diz Bolsonaro. O presidente afirma que cobrança para frequentar a praia prejudica turismo e promete rever preços. Os brasileiros pagam lá em Fernando de Noronha para estar lá R$106 e o parque para visitação, e os estrangeiros R$212. Durante missa celebrada em Cachoeira Paulista, em São Paulo, neste domingo, uma mulher se desvencilhou dos seguranças, invadiu o palco e empurrou o padre Marcelo Rossi do altar. Ela disse que queria falar com o padre. O padre, que realizava a missão de encerramento do acampamento, por hoje não se feriu e voltou ao palco para continuar a celebração. A mulher foi encaminhada à delegacia. A polícia foi informada que ela sofre de transtorno mental e teria saído do Rio de Janeiro para participar do evento religioso. A família de Dilma Rousseff, mãe da ex-presidente Dilma Rousseff, se despediu da matriarca em uma cerimônia fechada de cremação na tarde de ontem. A ex-presidente chegou de Londres neste domingo para a despedida. Dilma Jane morreu em casa no último sábado aos 95 anos de idade. Após uma semana na Câmara dos Deputados, em razão da votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, a PEC 6/19 da reforma da Previdência, os deputados podem voltar esta semana a apreciar os destaques com sugestões de mudanças ao texto base da nova lei de licitações aprovado no dia 25 de junho. Após a conclusão da votação da matéria no plenário da Câmara, o projeto segue para o Senado. Se não forem votados até o dia 17 de julho, véspera do recesso parlamentar, os destaques só poderão ser analisados a partir do dia 6 de agosto, quando os deputados voltam aos trabalhos na casa. O projeto define um novo marco legal para a União, estados e municípios para execução de obras e para a aquisição de bens e serviços. 6h45 em Manaus. Alvo de questionamentos após a divulgação de supostas mensagens que sugerem conluio com o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça na Lava Jato, o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba, diz que não tem medo do que possa ser apresentado. Todos os atos da Força Tarefa são fundamentados em fatos, em provas e na lei, e foram validados por diversas instâncias da Justiça. A tempestade tropical Barry perdeu força neste domingo e se tornou uma depressão tropical ao atravessar o estado de Louisiana, nos Estados Unidos, em direção ao norte, embora as autoridades ainda mantenham ativo o alerta de inundações. O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, denunciou neste domingo a perseguição e a xenofobia sofrida por venezuelanos no Peru e em outros países, onde, segundo disse, também são humilhados e expostos ao escárnio público. Segundo dados da ONU, mais de 4 milhões de venezuelanos abandonaram seu país fugindo da crise econômica, política e social. No entanto, o governo de Maduro, que não aceita estes números, sustenta que os venezuelanos que emigraram nos últimos anos fizeram isso porque
parecia que dava status às famílias ter parentes no exterior. A França, o Reino Unido e a Alemanha afirmaram neste domingo estarem preocupados com a escalada das tensões na região do Golfo Pérsico e com o risco do fim do acordo nuclear iraniano de 2015. As nações pedem a retomada do diálogo entre todas as partes. As nações europeias disseram em um comunicado conjunto que após renovadas as sanções dos Estados Unidos ao Irã e a decisão do Irã de não mais respeitar algumas de suas obrigações, o acordo assinado neste dia há 4 anos podem entrar em colapso. A Agência Espacial Indiana adiou nesta segunda-feira o lançamento da primeira missão que deve pousar no Polo Sul lunar devido a um problema técnico detectado a menos de 1 hora da decolagem. A missão Chandrayaan-2 deve permitir ao gigante asiático se tornar a 4ª nação a colocar um dispositivo na Lua, um passo importante para seu ambicioso programa espacial. Ao menos uma pessoa morreu e centenas de casas ficaram destruídas após um terremoto de magnitude 7,3 abalar a região leste do país, de acordo com o primeiro balanço oficial divulgado hoje. O terremoto aconteceu às 18 horas e 10 minutos no horário local, 6 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília, no último domingo, dia 14, a 152 quilômetros a sudoeste da cidade de Sofife, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra a atividade sísmica no mundo todo. Moradores entraram em pânico e deixaram suas casas. Este abalo telúrico aconteceu na Indonésia. Alguns habitantes que vivem perto do oceano buscaram refúgios em áreas mais elevadas. O tremor foi registrado na ilha de Halmahera, a 2.400 quilômetros a sudeste de Jakarta, e seu epicentro localizado a cerca de 10 quilômetros de profundidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a um grupo de congressistas democratas que nasceram na América para voltarem a ajudarem a consertar os lugares totalmente quebrados e infestados de crime de onde vieram, um comentário condenado pelos democratas como racista. Embora não tenha mencionado nomes, Trump parecia estar se referindo a um grupo conhecido como o Esquadrão, e tem sido muito crítico ao presidente e também da atual liderança democrática na Câmara, entre eles Alexandria Ocasio-Cortez, nascida nos Estados Unidos de origem latina, Ayanna Pressley, nascida nos Estados Unidos de origem africana, Rashida Tlaib, nascida nos Estados Unidos de origem palestina, e Ilhan Omar, nascida na Somália. O médico e prefeito de Uruburetama, José Wilson Paiva, pratica há décadas o crime de abuso sexual de suas pacientes, conforme denúncias de mulheres que procuraram o ginecologista em busca de consulta. O G1 teve acesso a 63 vídeos filmados pelo próprio médico com as pacientes. As gravações mostram Dr. Wilson com a boca nos seios de mulheres sob o pretexto de estar tirando secreção e penetrando as pacientes, alegando que precisava desviar o útero delas. Especialistas que assistiram aos vídeos afirmam que em nenhum momento Wilson Paiva realizou um atendimento ginecológico. Trata-se de um monstro e as imagens demonstram claramente um estupro da paciente, avaliam profissionais da Associação Médica Brasileira. O Ministério Público ouviu o relato de 6 mulheres que dizem ser vítimas de abuso do médico. O prefeito afirma que nunca fez nada forçado e que as acusações são jogadas da oposição. Querem me derrubar, argumenta o Dr. Wilson de Paiva. Os vídeos não podem ser publicados porque há mulheres nuas nas filmagens e cena de abuso sexual. O Dr. Wilson, como gosta de ser chamado, tem 70 anos, atende em hospitais públicos e também é político. Ele foi eleito prefeito de Uruburetama em 2016 com 76% dos votos. O secretário-geral da Associação Médica Brasileira, Antônio Jorge Salomão, assistiu aos vídeos e avaliou o conteúdo. Para ele, nenhuma das imagens mostra, a qualquer momento, um procedimento médico. Em nenhum momento da humanidade existe esse procedimento. Isso é asqueroso. Os vídeos mostram o ginecologista com pelo menos 23 mulheres. Entre elas, 17 claramente foram enganadas pelo médico e sofreram abusos sexuais conforme a avaliação dos especialistas. O caminho dele deve ser a cadeia para fazer companhia ao João, que se intitulava De Deus. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Decreto de Crivella prevê fim de serviços públicos gratuitos no Sambódromo. Folha de São Paulo. Maioria se opõe a plano de Bolsonaro de afrouxar a fiscalização de trânsito, mostra Datafolha. O Estado de São Paulo. Padre Marcelo é empurrado por mulher e cai do altar durante missa. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Para ganhar seguro, um homem joga carro de barranco, mas a polícia descobriu. Valor econômico. Compromisso da Petrobras com o CAD deve editar área de gás. Estado de Minas.
Deputada Tabata Amaral diz sofrer perseguição por votar a favor da reforma da Previdência. Jornal do Comércio no Recife. Rodrigo Maia rejeita disputar a presidência em 2022. Diário do Nordeste em 3 Fortaleza. homens são executados a tiros após saírem de festa em Canindé. Porto Alegre, 0 hora. Deltan Dallagnol pretendia montar empresa para lucrar com o sucesso da Lava Jato, diz jornal. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.